Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para todo mundo aí. Boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite. Vamos lá. Essa lei aqui, pessoal, ela faz parte da legislação. Ela é muito importante. É uma lei bem pequena. Se você for fazer a leitura fria dela, você termina em um minuto, tá? Mas quando você vai pegando para estudar ela, né, aí o bicho pega um pouco. Beleza? Então vamos lá. Lei de tortura 9455 de 97. Tá? Vamos lá. A primeira coisa é que nós temos, você tem que saber localizar no seu edital. Nós temos a lei anti-tortura e nós temos a convenção de tortura. São coisas, são documentos diferentes. Tá? Na última aula do mês eu vou falar sobre a convenção de tortura. Já teve um edital, se eu não me engano, 2018, né? PSS, caiu a lei 9455 e caiu a convenção. De acordo com a convenção, a tortura é imprescritível, né? E ela só pode ser cometida por um agente público, um crime próprio. O que é imprescritível? Não tem prazo para julgar. 40 anos que o cara fez a tortura, ele foi denunciado, pau nele. E é só para o agente público. É um crime próprio. O que é um crime próprio de acordo com o conceito da parte geral do Código Penal? O crime próprio é aquele crime realizado por uma pessoa que tem uma qualidade especial. Sem essa qualidade, ela não conseguiria realizar aquele crime. E lá, qualquer tipo de discriminação. Beleza? A gente vai falar sobre a convenção no momento certo. O que eu quero te dizer é o seguinte: toma cuidado. Porque na Lei 9455 a tortura é prescritível, a tortura é um crime comum, qualquer um pode realizar. E só 4 tipos, só 2 tipos de discriminação: a religiosa e a racial, que a gente vai ver aqui mais embaixo. Tranquilo? Quais são os tipos? Beleza? Aqui, ó. Só esses 2 tipos. Então, há uma afetiva? Não. Então, vamos lá. Pessoal, vamos começar. O primeiro diploma, olha aí, questão para o socioeducativo, hein? O primeiro documento a falar sobre tortura foi o ECA. Tortura contra o menor de idade. Quando surge, o ECA foi em 90, né, gente? Quando surge essa lei aqui, esse dispositivo de tortura, ele é revogado do ECA e vem para a lei de tortura como um aumento de pena. Aumento de pena ou majorante, né? Olha aqui, tanto faz. Cometido contra criança ou adolescente. Revoga do ECA e vem para cá. Beleza? No artigo 5º, se você já estudou na terça-feira o Constitucional, você vai ver que a tortura é um crime inafiançável. O que é um crime inafiançável? A ideia, quando o legislador ele fez isso, é falar que aquele cara que cometeu o crime de tortura, ele não vai poder pagar fiança. Ele responde preso, privado de sua liberdade. Essa é a teoria. Beleza? Lá no artigo 5º fala que não cabe graça ou anistia. A gente vai estudar na LEP, graça e anistia. É quando o Congresso Nacional, para crimes políticos, a anistia, como aconteceu com os guerrilheiros e os militares torturadores do regime militar, o Congresso perdoa. A graça é conferida pelo
o indulto também, né, pelo presidente da República, extingue temporariamente a punibilidade para ele dar uma saidinha, né? O indulto de Natal. Bem, não cabe graça ou anistia, de acordo com o artigo 5º, para quem comete o crime de tortura. Aí o indulto o legislador esqueceu de colocar na Constituição de 88. Mas aí vem o STF e fala, o indulto tá bom? Porque a graça abrange o indulto. Então, o presidente da República, para um torturador, ele não pode dar o indulto no caso de, né, tortura. Beleza, pessoal? Então, artigo 5º, lembra do TTTH? Se você não lembra, é porque você está precisando estudar muito. Não é pouco, não. Muito. Olha só. A tortura, ela é prescritível, diferente da convenção de tortura. O que é prescritível? Tem um tempo de validade. Tem um tempo para julgar. Se em determinado tempo você não precisa saber qual é, não julgar, não se julga mais. É um princípio pro homem, né? Pro vida, pro homem. É salvando ali a busanfa daquele cara. Né? Então ela é de acordo com a lei 9455, ela é prescritível, tem prazo de validade, ela é inafiançável, né? Você responde preso em teoria, mas ela é prescritível. Tranquilo, pessoal? Agora nós temos a parte da indenização. Não é na esfera penal, é na esfera civil. A indenização ela é imprescritível. Por exemplo, o Joãozinho ele cometeu tortura, mas já tem uns 40 anos. Ele não vai ser preso por isso, porque a pretensão punitiva, a prescritibilidade já passou. Porém, ele pode responsabilizar na esfera civil pela família da pessoa que foi torturada, para que ele faça a indenização. Beleza? Tranquilo? A tortura responde o mandante, o executor e o omisso. Sem problema nenhum. Ou pera, o omisso, você vai ver daqui a pouco, que aquele que tinha o dever de evitar ou apurar, ele também responde. O Robson, e a tortura, ela pode ser tentada? Bem, aí a gente vai ver que ela, em alguns casos ela pode ser tentada, a tentativa de tortura não se consumou. No intercrimes nós temos a cogitação, a preparação, dentro da execução, antes de consumar nós temos a tentativa, não reuniu todos os elementos ali para o resultado se consumar, né? Mas isso aí é quando cai Código Penal, tá, pessoal? A tortura pode ser um crime próprio ou comum, pode ser um servidor público, pode ser a sua mãe, pode ser o cachorro, o periquito, o papagaio, tá bom? Isso aqui é importante. Não existe tortura culposa, apenas tortura dolosa. O que é a culpa? Você agir por negligência, imprudência, imperícia. Você faz, mas você não queria fazer. Resumindo é isso. O dolo não. Você tem a livre vontade para fazer a tortura. Não existe torturei sem querer, né? E ela é um crime formal. Isso aqui são conceitos do Código Penal, tá, gente? Precisa saber não. A não ser que caia Código Penal, parte geral. E cai a lei de tortura, aí você precisa saber. Mas se não cair Código Geral, parte geral, Código Penal, parte geral, você não precisa saber disso não. O que é um crime formal? Por que a tortura é um crime formal? Não tem a necessidade que cause a tortura, né? Se você começa a torturar o cara, não chegou na parte do sofrimento físico, na parte do sofrimento mental, não chegou a violentá-lo, mas já começou os atos executórios,
já está ali caracterizado tortura. Beleza? Ah, que para se considerar tortura, tem que chegar no final, né? Você tá porrada, barrar a corda, dar choque. Não necessariamente, tá? É a sua intenção para aquele fim. Mas isso eu não vou aprofundar não, porque no Código Penal, na parte geral, eu vou ensinar isso tudo. Aprofundar no dolo de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. O que é um crime formal, material, de mera conduta, tentativa, intercrimes, né? Cogitação, preparação, execução, aí vem a consumação, né? Aí ensinar a tentativa branca, vermelha, cruenta, incruenta, a perfeita, imperfeita, aí a gente aprofunda, tá? Vamos voltar para a tortura aqui, gente. Se cair abuso de autoridade, você tem que ficar ligado, porque lá na abuso de autoridade tem o artigo 13, parece muito o que é tortura, porque lá fala constranger com violência ou grave ameaça. Aí, quando você lê constranger com violência ou grave ameaça, eu já marca tortura. Não, porque tem que ter isso aqui, mais as 4 finalidades, uma das 4. Se não tiver uma dessas 4, não é tortura. De novo, tem que ter violência ou pode ter grave ameaça. Precisa ter só violência. Ou pode ser só violência, pode ser só uma ameaça. Tem que ser uma grave ameaça. Mas além disso, tem que gerar sofrimento físico ou mental. Mas além disso, para ser tortura, tem que ter as 4 finalidades. Salvo um tipo de tortura, que é a tortura do policial penal, policial socioeducativo. Essa não precisa ter finalidade, não. Vou explicar para vocês. Então, se não tiver essas 4 finalidades, tirando do policial penal, policial socioeducativo, que é a tortura pela tortura, se não tiver essas 4 finalidades, não é tortura. Não é tortura. Lá na lei de autoridade está lá, constranger com violência ou grave ameaça, até aí está igualzinho, com a finalidade de produzir prova contra o preso, por exemplo, de exibir o corpo do preso, causando ali constrangimento, né? Ele está na viatura, você mostra o rosto dele, assim, os repórteres tiram foto, você causou ali um sofrimento mental nele, né? Constrangeu ele, porque aí para tirar foto, tu pegou no cabelo dele, se jogou para fora da janela, você usou de violência, causou um sofrimento mental nele, para exibir o corpo dele total ou parcial. Isso é tortura? Não. Isso é a lei de abuso de autoridade. Detenção de 6 meses a 2 anos, tá? Mais multa e mais penal de violência. Isso lá a gente vai estudar na lei de abuso de autoridade. Agora, quando é então, House, que é tortura? Quando você emprega violência, senta porrada, ou grave ameaça. Ah, eu vou te fazer cosquinha. Não, meu. Ah, eu vou tirar o seu almoço, a sua sobremesa. Não. Seu filho da puta. Eu vou matar tua mãe, seu merda. Eu vou te matar, seu desgraçado. Isso é uma grave ameaça. Mas na prova não vai dar esses exemplos. Leve, média, grave ameaça. Pode ter os dois juntos. Eu vou te matar, seu filho da puta, não sei o que. E começa a sentar a porrada no preso. E aí causa ou sofrimento físico ou mental nele. Pode ter violência e grave ameaça. Pode ter só violência. Pode ter só grave ameaça. Tá suave. E isso, esse meio de execução violento ou gravoso, ameaçatório, ele vai gerar, poxa foda, ele vai gerar sofrimento ou físico ou sofrimento
mental. O sofrimento mental, a gente fala que a tortura limpa. Não tem hematoma. Você finge que vai colocar a munição, fica fazendo roleta russa com um preso. Vai, dispara, dá lá, o preso, um furico na mão, achando que você vai matar ele mesmo. Você só causou uma violência mental e uma grave ameaça. Não teve violência, sofrimento mental. Não teve violência, não teve sofrimento físico, porque você nem encostou a mão nele. Beleza, Robson, eu entendi isso. Tem que ter ou grave ameaça ou violência, ou os dois. E isso vai gerar um sofrimento físico ou mental, ou os dois. Beleza. Mas quais são agora as finalidades? Beleza. As quatro. Você gera violência ou grave ameaça que gere sofrimento físico ou mental para aplicar um castigo que gere um intenso sofrimento físico. E tem que ter a palavra intenso. Depois a gente vai ver isso. Você produz violência ou grave ameaça que gere sofrimento físico ou sofrimento mental para que uma outra pessoa cometa um crime para você. Porque você não tem coragem de fazer, você tortura ela para ela fazer um crime para você. Segunda finalidade. Você emprega violência ou grave ameaça que vai gerar sofrimento físico ou sofrimento mental em razão de discriminação racial ou religiosa, só esses dois tipos. Ah, eu vou torturá-lo porque ele é homossexual, viado, famoso pejorativo viado. Não, não, empregou, não, só racial. E aí o STF ele abrange raça, cor, etnia, procedência nacional. Aí eu torturei ele porque ele era ataca, ele veio do Nordeste. Eu torturei ele porque ele é cigano, né? Porque ele veio lá do norte, porque ele é garimpeiro, né? Pode entrar também, o STF engloba isso. Então, racial, raça, cor, etnia, religião. Eu torturei ele porque ele é macumbeiro, porque ele é evangélico. Aí sim, eu torturei ele porque ele é pobre. Não. Então, discriminação social, né? Não. E a quarta finalidade, para obter informação ou confissão. Eu posso até torturar a mãe do cara pro cara abrir a boca, pro cara abrir o bico, tá? Então, se não tem essas quatro finalidades, não é tortura. Vai cair na tua prova. O Joãozinho cometeu violência. E aí, o e é uma conjunção de adição. O ou é uma conjunção de alternância. Vamos lembrar da aula de conjunções na morfologia, em português. Pode ser os dois ou um dos dois. E aí ele gerou sofrimento físico e sofrimento. O João ele cometeu violência e grave ameaça contra a Maria. E essa violência, junto com a grave ameaça, gerou sofrimento físico, sofrimento mental. E o João fez isso para que a Maria lhe fizesse ali favores sexuais. O João cometeu o quê? Quando é intenso, quando é violência, grave ameaça, que gera sofrimento físico, sofrimento mental, para obter favores sexuais, é o famoso estupro. Crimes sexuais do Código Penal. Não é tortura. Beleza, pessoal? O João empregou violência e o grave ameaça, que teve sofrimento físico ou sofrimento mental na Maria, para que ela lhe passasse uma quantia em dinheiro. O João não cometeu tortura. O João cometeu o artigo 158 do Código Penal, extorsão. Crimes contra o patrimônio da Maria. Viu a finalidade? Agora, o João cometeu violência com grave ameaça, que gerou na Maria sofrimento físico ou mental, para que ela abrisse o bico sobre uma informação, né? Porque ela era uma sequestradora, o paradeiro do filho dele. Independente de se acha isso certo ou errado, ele cometeu tortura. Tá bom?
nós temos uma, que é a tortura pela tortura, a tortura equiparada. E aí nós temos o sujeito passivo. Quem que é o ativo? Aquele que faz o crime. O passivo é a vítima. Nós temos o sujeito passivo próprio. É o preso. Ou medida de segurança. Tá? Você, olha como é que cai na prova. Ato ilegal ou medida não resultante da legalidade. Você, policial penal. E por que eu falo policial penal? Aqui não fala menor de idade. Não fala aquele que está em medida socioeducativa. A lei fala só preso ou medida de segurança. Medida de segurança é o inimputável ou semi-imputável, doido, semidoido, e o preso é âmbito prisional, não é âmbito socioeducativo. Cuidado. Beleza? Então, deixar o preso passando fome. Você fez um ato ilegal, não é resultante de ilegalidade. Gente, o preso ele sofre, mas é um sofrimento legal quando o juiz, numa sentença, priva ele da liberdade. Se bem que tem alguns que gostam, né? O que eu quero te dizer é o seguinte. Você, policial penal, você está no presídio ou você está num hospital de tacos cômodos, né? Hospital de custódia. Você faz um ato ilegal. Isso é tortura. Você deixa o preso passando fome. Você deixa o preso na cela todo mijado, cagado. Então, isso é tortura, tá? Ah, Robson, mas não tem que ter as finalidades, não? De obter confissão, informação, discriminação racial, religiosa, castigo ou levar à prática de um crime? Não. Então, a tortura pela tortura, ou a tortura equiparada, ela não precisa de finalidade. Alô, alô, polícia penal. Beleza, pessoal? Tranquilo? Eu. Vocês não precisam saber disso, tá, gente? Vou até fazer um organograma aqui que eu acho que vai ficar legal. O que é ação pública incondicionada? Incondicionada. Você não precisa saber disso não, que você é código penal, tá? E tal. Quem tem que estudar isso a fundo, quem vai fazer tribunal, principalmente Ministério Público. O Ministério Público, temos o promotor de justiça lá, ele tomou consciência de um cara que praticou tortura. Quando a gente fala que uma ação pública é incondicionada, não depende de nada. É incondicionado. Condicionado, para essa ação pública para frente, precisa da representação da vítima. Precisa que a vítima preste ali a denúncia, tá? Condicionado à denúncia da vítima. A incondicionada independe se a vítima está de bico calado. Se o Ministério Público tomou conhecimento, ele vai oferecer a denúncia ao juiz, para que o juiz cometa a bronca no torturador. Simplesmente é isso que você precisa saber. Ação pública incondicionada. No ECA, todos os crimes lá do ECA são de ação pública incondicionada. No abuso de autoridade, todos os crimes de abuso de autoridade são de ação pública incondicionada. A regra é essa. Quando não for de ação pública incondicionada, o próprio código, a própria lei vai falar. Ou seja, o Ministério Público tomou ciência, independente se a vítima prestou denúncia ou na esfera privada prestou queixa, independente disso, vai levar para frente. Beleza? Vamos lá. Agora, eu quero te mostrar que a tortura ela tem a forma simples dela, ela tem a forma qualificada e ela tem a forma majorada. Vamos lá. E para isso eu vou usar na guia inserir no grupo ilustrações, a gente já estudou o Word, né? O Smart Art. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui um que vai dar certinho pra gente. Esse aqui vai dar certinho pra gente. Vamos lá.
Terecores. Vamos lá, pessoal. Aqui nós temos a forma simples da tortura. Então, tortura simples. Beleza. Tortura qualificada. E a majorada. Vamos lá? Deixa eu botar aqui um mapa. O mapa do tesouro. Vamos lá. Pessoal, tortura simples, tortura castigo. É a primeira. Lembrando que a tortura simples, reclusão de 2 a 8 anos. Tortura qualificada, nós temos uma reclusão, né, de 4 a 10 e outra reclusão de 8 a 16. Vai ter que decorar, tá? E a majorada é um aumento de 1/3 até 1/6, tá? Então vamos lá. Então, a primeira coisa são as penas, tá, pessoal? Então as penas, beleza? Primeira coisa que eu quero que vocês vejam aí, tá? Vamos lá. O que é a tortura castigo? Tortura castigo, pessoal, é aqui, ó. É um crime próprio, tá, gente? Por que é um crime próprio? Porque é só quem tem aquele poder de guarda, por exemplo, uma mãe, tá? Por exemplo, um tutor, tá? Um guardião de uma criança. E quando é, Robson, que é parecido, tá, gente? É parecido com maus tratos, né? Maus tratos, artigo 136 do Código Penal. Quando é que é maus tratos e quando é que tortura castigo? É muito parecido. Ó, se cair na prova assim, ó, uma mãe, ela aplicou em seu filho um castigo que gerou nele, ali, ela, mediante violência ou grave ameaça, ela aplicou um castigo ou uma medida ilegal, como privar ele de alimentos, ou ela estava educando ele com abuso disciplinar, esfregando a cara dele no caderno, né? Ou botava ele para trabalhar em casa, né? Dos afazeres domésticos, de 8 da manhã até 8 da noite, sem parar. Dava só um pouco de água, com comida, mas não chegou a gerar na criança, né? Teve a perícia e tal, os psicólogos, e não gerou intenso sofrimento. Isso aí é tortura ou maus tratos? É maus tratos. Agora, se repetir a mesma frase, que a mãe empregava violência ou grave ameaça, para aplicar um castigo ou medida legal, que privava ele de alimento, educava com abuso, e gerou nele, objetivo, intenso sofrimento. Aí é tortura. Então, no castigo aqui, você tem que lembrar da palavra intenso, tá, pessoal? Tranquilo? Castigo, você tem que lembrar da palavra intenso. É a única tortura que precisa de intenso sofrimento físico, seja, ou intenso sofrimento mental. Se não tiver, presta atenção, quadrúpede, se não tiver a palavra intenso, não é tortura, é maus tratos. Beleza? Tranquilo? Fechou? Reclusão de 2 a 8 anos. Então ele faz a violência ou grave ameaça que gera sofrimento físico ou mental com a finalidade de castigar. Mas é intenso sofrimento. Se isso é só sofrimento, mesmo que tenha, confia, animal, confia. Gerou violência ou grave ameaça, que gerou sofrimento físico ou mental para aplicar castigo a maus tratos. Beleza?
crimes contra a precipitação da vida e da saúde do Código Penal. Vamos lá, outro tipo de tortura simples, a criminosa. A criminosa não é contravenção, tá, gente? É para realizar um crime. Porque nós temos contravenções, quando a gente estudar Código Penal, você vai ver. Crime é algo, ou delito é algo mais grave. Contravenção é um negócio mais leve, tipo um tipo de contravenção. Antigamente, mendicância era contravenção, não podia. Tipo de contravenção. Você tem um cachorro perigoso, não usa focinheira nele. Você tem um cachorro que perturba a paz, o sossego público. Você é um contraventor, mas não é um criminoso. Você vai, tortura a mãe do João para que o João mate a Maria, porque você tem culhão para torturar, mas você não tem culhão ali para matar. Então você coage, beleza? Uma coação física, você está torturando a mãe dele, ou você coage ele moralmente. Ô João, se você não torturar a Maria, eu vou matar sua mãe. Você está coagindo ele moralmente, ó. Só ali, ó, grave ameaça. Ô Robson, o que acontece que todo mundo pergunta, né? O João vai lá e mata a Maria. Ele foi coagido, né? Por mim, né? O que acontece com o João? Ele responde por assassinato? Se for constatado que foi uma coação irresistível, tipo, não tinha para onde ele fugir. Se ele não fizesse isso, a mãe dele iria morrer. O João ele vai ter um excludente de culpabilidade. Olha que legal. Ele vai ficar isento da pena. Né? Ele cometeu um crime, mas está previsto no Código Penal, na parte geral, a coação moral irresistível. É um excludente de culpa. E aí só eu que vou responder pela tortura. Né? É com ali o homicídio. Beleza, pessoal? Outra finalidade é discriminatória, apenas racial. 2 a 8 anos, tá, pessoal? Terceira finalidade, discriminação, mas apenas racial e religiosa. Então, eu gero sofrimento físico-mental. E antes disso, esse sofrimento ele vem por causa da violência. Ele vem por causa da grave ameaça. Porque o cara é um judeu. É tortura? É. Eu torturo um mendigo. Eu torturo um homossexual. Eu causei nele sofrimento ou grave ameaça, violência, gerou sofrimento físico, gerou sofrimento mental. Aqui não precisa ser intenso não, tá, gente? É só na castigo que precisa ser intenso, hein? Aqui vocês não vão ver a palavra intenso, tá? Tá criminosa, na discriminatória, na obtenção de prova ou informação, também chamava de persecutória. Vocês não vão ver a palavra intenso aqui, tá? O House falou que para ser tortura tem que palavra intenso. Não. Só na castigo. Vai errar, vai botar a culpa em mim e eu vou voltar pra piroca voador, não sei. No penal, muita gente vai ter essa mania. Porque você disse isso. Não, irmão, não disse isso. É você que ouviu errado. Cuidado. Pô, Robson, mas o cara torturou o cara que é homossexual. Não cai na tortura? Não, não é tortura. Vai estar em outro local, lesão corporal gravíssima. Aqui não. Pô, não vamos discutir isso não. Então, criminosa, discriminatória, as finalidades aí. E a última. Inclusão de 8 a 4, tá, pessoal? Inclusão de 8 a 4 aqui. A prova ou informação é o seguinte. Vou dar um exemplo. Os policiais estavam fazendo uma ronda num bairro, quando eles veem lá, tipo, um traficante dando droga para um menor ou para um maior de idade. O traficante foge. Eles não conseguem pegar o traficante. Só que eles pegam o usuário. Eles colocam dentro do camburão, levam para um terreno baldio e começam ali a fazer graves ameaças a ele. Grave ameaça não resolve. E eles começam a sentar a porrada. Violência. E aí começa a gerar um sofrimento físico e mental do moleque, óbvio.
Eu não vou parar de sentar porrada não sei enquanto você não falar aonde que o traficante mora. Caramba. Na bosta, mas estamos aqui. Chama compromisso. Então, isso aqui, você está empregando os meios de tortura. Você está empregando os meios de tortura para conseguir uma confissão. Isso é tortura. E lá vem outra. Sai tudo mesmo. Sai. Então, isso são os 4 tipos, as 4 finalidades que vão ser enquadradas como tortura. Beleza, pessoal? Bem, agora eu vou falar da tortura qualificada. O que é tortura qualificada? A tortura qualificada é quando você faz essas 4, mas dentro dessas 4 tem algumas características. Dá para te desejar saúde, você pode dar outra coisa também. Vamos lá. Quando você gera lesão grave, lesão nessa tortura. Então, pessoal, você fez uma tortura castigo no seu filho, com intenso sofrimento, e dessa tortura resultou numa lesão grave. Essa tortura deixa de ser reclusão de 2 a 8 anos e passa a ser reclusão de 4 a 10. Você fez ali, privou seu filho de comida e tudo mais, gerou um intenso sofrimento físico nele e gerou uma lesão gravíssima, 4 a 10. Beleza? Você gerou morte no seu filho através dessa tortura, pessoal. Você não queria, mas aí veio é um crime pré-doloso, né? Você torturou ele e o segundo é o primeiro resultado doloso, o segundo resultado é culposo, né? Então foi agravado, né, ali o resultado. Então, aí 8 a 16. Tem que decorar, tá, gente? Essas penas tudo. Então, a tortura qualificada é quando tem essas 3 características, uma dessas 3 características dentro dessas 4 torturas aqui. Beleza? Nós temos dentro. Ah, você queria pegar uma prova, se discriminou porque ele era negro e acabou gerando uma lesão grave, 4 a 10. Gente, não é lesão leve, lesão grave ou gravíssima, ou morte, 8 a 16. Ah, mas o que é lesão grave? Eu coloco para vocês aqui. O que é lesão gravíssima? Eu coloco para vocês aqui. Mas não precisa saber. Porque essa não está descrito na lei de tortura o que é lesão grave ou gravíssimo. Se cai esse código penal, lesão corporal, aí até ia, beleza? Aí nós temos lá o artigo 127, 128, 129. Tranquilo, pessoal? Fechou? Tranquilo? Então vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. O João, ele começa a fazer graves ameaças a Maria. A Maria está grávida, tá? E aí ele sabe que ela está grávida, tá? Precisa ser uma qualidade sabida. Ele sabe que a Maria está grávida e ele começa ali a fazer graves ameaças. E aí a Maria fica nervosa, estoura a bolsa, acelerou o parto. Opa, aceleração de parto, lesão grave. Então, é uma tortura qualificada de 4 a 10 anos que ele vai pegar de reclusão, tá, pessoal? O João, no mesmo exemplo, ele sabe que ela está grávida, começa a espancar a Maria e dar chutes na barriga da Maria e ela causa ali um aborto involuntário, tá? E ela não vai responder por aborto, tá, pessoal? Não foi ela que abortou, tá? Nós temos uma exclusão aí, tá? Temos um fato ali que temos uma exclusão
É um fato atípico, tá, pessoal? E o João? O João, ele responde por tortura qualificada, 4 a 10 anos. E se a Maria vem a morrer? Ele responde por 8 a 16 anos de reclusão. Ele não queria a morte dela. Ele queria só espancar ela, tá, gente? Mas foi constatado no inquérito policial que ele não queria espancar, não queria matar ela, tá? Porque isso aqui é um racha-cuca, tá? Vocês não precisam saber disso, não. Porque muita gente fica assim, ô Robson, mas se ele queria matar também? Então é assim, ó. Se ele tá ali fazendo a violência e sem querer ela morre, ele não queria que ela morresse, é uma tortura qualificada pelo resultado morte. É algo inesperado. Reclusão de 8 a 16 anos. Agora, se ele usa tortura para matar, a finalidade é matar. E qual que é o meio que ele escolheu? Fogo, asfixia, veneno? Não, ele escolheu tortura. É um homicídio qualificado, tá? Reclusão de 12 a 30 anos, lá no Código Penal. Ele só utilizou a tortura como meio para chegar no resultado que ele quer, que é o resultado morte. Agora, se ele quer torturar e ele quer matar, ele vai responder pelo homicídio, artigo 121 do Código Penal, e vai responder pela tortura, que é aqui a lei especial de tortura, 9455 de 97. Mas isso aí é só para quem está mais hard, beleza? Fica só aqui com o básico. Você precisa saber pena simples da tortura e as 4 finalidades. Lembrar aqui do intenso, beleza? Da parte aqui do castigo. Ela vira qualificada se tem essas 3 características aqui. E quando é que ela vira majorada? Tem que decorar. Então aqui é qualificada. E quando que ela vira majorada? Majorada. Majorada. Que é um aumento. Agora, perceba bem, pessoal. Qual que é a diferença de majorar para qualificar? Na qualificadora, nós temos uma nova pena. Nós temos o mínimo 4 e o máximo 10. Beleza? Mudou a pena inicial, que era de 2 a 8. Então, a forma qualificadora de qualquer crime. Esse crime ele é qualificado. Muda a pena mínima e muda a pena máxima. A majorante não muda. É só uma fração que coloca, tá? Pode ser aqui na qualificada ou na simples. Então vamos aqui pegar um exemplo. O João, ele mete a bicuda, várias bicudas na barriga da Maria, emprega de violência, causa nela um sofrimento físico, e a Maria, ela vem a morrer. 8 a 16 anos de reclusão que ele pode pegar. Mínimo 8, máximo 16. Só que a Maria era menor de idade. Então, além dele pegar 8 a 16, vai aumentar 1/3 até 1/6. De 8 a 16, vamos supor que ele pegou 10, 9. Vai aumentar 1/3 porque ele era menor de idade. Então, 1/3 pega 9, divide por 1, multiplica por 3. Essa aí vai ser a pena dele. Então, vamos aqui direto para aqui, ó. Então, a majorante é uma fração. 1/6 a 1/3. Estou viajando aqui. Viu? Caiu na prova do assistente socioeducativo isso. A majorante é 1/6 a 2/3. 1/3 a 1/6. Não. 1/6 é o 6 primeiro. Olha como é que eu viajei. A 1/3. E quais são os casos de majorante? Aqui, ó. Criança, adolescente, lá na lei da menor de idade, tá, gente? Gestante. Não é qualquer tipo de mulher. A majorante não é para mulher. É só para mulher na condição de gestante. Qualquer fase de gestante. Idoso tem que ser maior de 60 anos, gente. O idoso é a partir de 60 anos, mas o legislador, muito burrinho, ele colocou que tem que ser maior que 60. Então vamos supor que o Joãozinho ele está fazendo 60 anos hoje. Alguém comete um crime de tortura contra ele. Vai responder, né, pela simples ou qualificada, tem que ver se tem esses 3 itens aqui, e vai ser majorado, vai ter esse aumento de 1/6.
A 1/3? Não. Porque no dia do aniversário não conta, tem que ter, a lei é clara, mais de 60 anos. Beleza? Se você faz tortura mediante sequestro, se você faz tortura contra o deficiente físico, ou se você é um agente público e você usa do seu cargo para praticar a tortura. Aí, cara, assim, ó, quais são os casos majorantes? Feito contra agente público? Não, toma cuidado com a preposição. Feito por agente público, beleza? Essa forma majorada pode ser na forma simples, na forma qualificada ou na forma omissiva, que a gente vai ver daqui a pouco. Ah, eu cometi tortura contra um índio, contra uma mulher que não é gestante, contra um negro. Não, gente. Beleza? Menor, gestante, idoso maior de 60, deficiente, feito por agente público ou tortura mediante sequestro. Tem que decorar? Tem. Tem que decorar que o sexto é um terço? Tem. Beleza? Então, os casos previstos aí. Casos do mapa. Beleza? Então é só isso que eu queria fazer aqui para ficar mais claro para vocês. O que é a tortura omissiva, Robson? Olha lá, um omisso responde por tortura? Responde. É chamada de tortura imprópria ou tortura anômala. Ah, lembrando que tortura, pessoal, é um crime, não é hediondo. Para ser um crime hediondo, é um sistema legal. Tem que estar escrito na lei dos crimes hediondos. E se você pegar a lei de hediondos, não cai pra gente, não está lá tortura, mas é equiparado ao hediondo. Então, o que isso implica? Que todos os efeitos de crimes hediondos são também aplicáveis à tortura. Progressão de regime, né? Perda de privilégios, progressão da pena. Beleza, pessoal? O que é a tortura ali imprópria? A tortura omissa, omissiva. Ela não é equiparada de onda, tá? Só as torturas simples, qualificada e majorada. A tortura omissiva é o seguinte: o cara ele não fez a tortura, mas ele tinha o dever de evitar. Um policial penal que passa na rua, vê ali alguém sendo torturado e não faz. Ele vai ser responsabilizado por tortura omissiva. Não é uma reclusão. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda: a tortura omissiva é uma detenção. A reclusão, quando você pega um crime punível por reclusão, você inicia num regime fechado, 24 horas atrás das trancas. Já a detenção, você começa no regime semiaberto ou aberto. A gente vai estudar isso na LEP. É um regime mais tranquilo, numa colônia agrícola, numa casa albergada, né, tal. E é uma reclusão, uma detenção de 1 a 4 anos. Então, toma cuidado. Eu já vi cair em prova, assim, que todos os crimes de tortura são punidos com reclusão. Não. O crime da tortura omissiva não é. É punido com detenção de 1 a 4 anos. Tá? Capsurci, você precisa saber o que é isso. Em vez de prender ele, ele faz uma pena alternativa ali, cesta básica, alguma coisa assim. Tá? E aqui, gente, é só com o agente público. Tá? Porque ele fala aquele que não evita ou não apura quando tinha o dever de evitar ou apurar. Então, se uma velhinha está passando na rua e vê alguém sendo torturada e ela não faz nada, ela não tem o dever de evitar. O povo, se tiver condições de evitar o flagrante delito, ele pode evitar, mas ele não deve, ele não tem obrigação. Né? Quem tem que fazer isso é o policial. E, às vezes, o delegado está ali, o diretor de um presídio, está vendo que o policial penal lá dele tá torturando o preso, ele não apura, ele não investiga, e ele tem o dever de apurar. Ele está cometendo tortura imprópria, tortura anômala, tortura indireta, que é a tortura omissiva, tá? Cuidado com esse negócio de reclusão e detenção, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, o omisso. Já estamos terminando, tá? Vamos lá, pessoal. Regime inicial. Vamos lá. Isso aqui pano para manga, né? Bem, na lei de tortura, que ela foi feita em 97, na lei de tortura fala que o regime inicial ele é o fechado. Ou seja, qualquer um, seja
o torturador ou o omisso vai começar em regime fechado. Salvo o omisso, né, gente? Ele fala lá. O omisso não, perdão. Torturador salvo o omisso, né? Começa em regime fechado. Então, o regime inicial é regime fechado. Mas chega a jurisprudência do STJ e fala: opa, não é obrigatório. Vai ser analisado pelo juiz caso a caso. É casuístico. Se vê que o cara tem condições, pode colocar ele no regime semiaberto. Né? Trabalha e estuda durante o dia e à noite vem dormir na colônia agrícola. Né? Ele vai, assina lá na casa albergada e vai embora. Depende, é casuístico. Então, e aí, Robson, como é que a gente faz a prova? Se o enunciado falar, de acordo com a Lei 9455 de 97, o regime inicial, o regime fechado, 24 horas atrás das trancas. Se falar de acordo com a jurisprudência do STJ, vai ser analisado caso a caso. Não é obrigatório que o regime inicial de cumprimento de pena seja fechado. Ponto. Não tem mistério. Você vai ver o enunciado, STJ ou a leitura ipsis litis, né? Leitura fria, leitura seca da lei. Beleza? Tem mistério. Para de complicar o que não é difícil. Essa lei ela abrange casos de extraterritorialidade incondicional. Assim, o que é isso? A vítima, ela está fora do território brasileiro. O torturador é um gringo. Nada a ver. Será julgado pela lei brasileira, a lei 9455 de 97, esse gringo. Então, nós temos o John, que ele é dos Estados Unidos. Nós temos o João, a Maria, que está de férias, né, brasileira, está de férias na Alemanha. E o John torturou a Maria na Alemanha. O John será responsabilizado pela lei 9455 de 97. Extraterritorialidade. Extra, prefixo, formação de palavra, além. Além do território brasileiro, é julgado pela lei brasileira? É. Se a vítima é brasileira, mesmo que esteja em território estrangeiro, mesmo que o cara, o torturador, ele esteja no exterior, mesmo que o agente ativo, né, ele esteja no exterior. Mas a vítima é brasileira. Vamos pegar outro caso. O John, ele tortura a esposa dele, que também é gringa, mas é num território de jurisdição brasileira. É num território que o Brasil ele tem ali poder pátrio, né? Responde também pela lei de tortura. Tudo bem, pessoal? Então, ou a vítima é brasileira, em território estrangeiro, ou é um gringo ali que comete tortura contra até outro gringo, mas comete essa tortura num território de jurisdição brasileira. Beleza, pessoal? Progressão da pena. Isso aqui, como a tortura ela é equiparado a um crime hediondo, um crime horrendo, um crime repugnante, que está ali na pirâmide, na base, quer dizer, no ápice da reprovação penal, né? A progressão de pena é o seguinte: tem que decorar 40, 50, 60 e 70. Se o cara é primário, 40. Se o cara é primário, mas teve morte nessa tortura, 50. Se o cara é reincidente, ou seja, já fez tortura várias vezes, 60. Reincidente com morte, 70. Isso quer dizer que para ele progredir de regime, do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, o que é isso, Robson? Isso aí a gente vai aprofundar mais na LEP, na Lei de Execução Penal. Tá? Se você já sabe isso, fica mais fácil. Para ele progredir de regime sem persalto, do fechado para o semiaberto para o aberto, ele precisa ser primário e não teve morte no crime de tortura de pelo menos 40% da pena cumprida. Ele pegou 10 anos, é primário, não teve morte, pelo menos 4 anos cumpridos. É primário e teve morte, numa pena de 10 anos, pelo menos 5 anos cumprido. Ele é reincidente em tortura, não teve morte, pelo menos 6 anos cumprido para ir para o próximo regime menos gravoso. Ele é reincidente e teve morte, pelo menos 7 anos. Se é uma pena de 10 anos, tá, pessoal? É um cálculo, um exemplo que eu dei só para vocês, né? O livramento condicional, pessoal, é um benefício. A pena dele não terminou, mas ele vai ser liberto, vai ficar na rua. Olha que bom. Se ele fez um crime de tortura, ele pode ir para a rua? Pode, mas ele tem que cumprir pelo menos 2/3. Não pode ser reincidente.
E mesmo que ele seja primário, mas se esse primário originou morte, aí ele não tem livramento, não. E não tem nem saída temporária, tá? O Sérgio Moro, no pacote anticrime, ele fez isso. Ele vedou a saída temporária para esses crimes hediondos que tem morte. A saída temporária, até 7 dias na rua, né? Não, não pode. Então, isso a gente vai estudar com calma na LEP, mas já fica você sabendo, tá? Não tem saída temporária, nem livramento condicional, esses benefícios, se o cara ele teve um crime que teve morte, né? Crime hediondo com morte, tá bom? Tem que decorar a progressão de pena, tem que decorar quando a tortura é de 2 a 8, reclusão de 2 a 8, detenção de 2 a 4, reclusão de 4 a 10, reclusão de 8 a 16. Tem que decorar a fração das majorantes, pessoal, os casos da majorante. Você tem que saber a diferença de maus tratos para tortura castigo, pessoal. Você tem que saber as 4 finalidades da tortura. E tem que saber a tortura que não precisa de finalidade, que é a tortura que pela tortura, no âmbito penal, no âmbito prisional, tá, pessoal? Então, é muita coisa de tortura. Você pega a leitura fria da lei, rapidinho você faz a leitura. E a gente já está indo aqui para 1 hora de lei de tortura. Mas depois que você compreender essa 1 hora, você não erra mais nenhum exercício, nenhum. E por fim, pessoal, o servidor público. Ele foi condenado, ele não é investigado, não. Bateu o martelo, o juiz condenou ele. Ah, o Joãozinho, policial penal, está sendo investigado pelo crime de tortura. Não, ele foi condenado. Ele perde automaticamente o seu cargo. Aliás, no crime de tortura não precisa nem de ação judicial. O próprio PAD, que é o processo administrativo disciplinar, né, que o diretor ali vai pedir para instaurar e tal, na esfera administrativa, já pode demitir ele, tá? E olha que interessante, ele foi condenado a 20 anos pelo crime de tortura, né? Porque gerou morte, aí teve as majorantes, né? Pegou 20 anos. Ele vai ficar interditado pelo dobro da pena a prestar concurso público. 40 anos. Aí coloca lá na prova, triplo da pena, um sexto, não, dobro da pena. Ele fica interdição, é o nome. Não é inabilitação, é interdição. Não pode mais. Ele fica interditado pelo dobro da pena. Beleza, pessoal? E aqui vem algumas curiosidades, vocês não precisam saber, tá? Porque é do pacote anticrime. Esses crimes hediondos equiparados ao hediondos, a falta do mandato de prisão não obsta a prisão. Então eu vou prender um policial penal por tortura. Não estou com mandato de prisão ali do juiz, não tem problema. A única condição é você apresentar imediatamente para o juiz, né, ali aquele caboquinho. Robson, se cai abuso de autoridade, é uma questão mais de nível superior também. Mas o policial penal ele praticou tortura física contra um preso e abuso de autoridade. Aí nós temos o princípio da consunção, tá? Que ali o crime mais grave, ele absorve o crime menos grave. Então ele responde só por tortura, tá? Tortura absorve, né, a abuso de autoridade. Agora, se é uma tortura mental, mais um abuso de autoridade, nós temos um concurso de crimes. Ele responde por tortura e responde por abuso. Vocês não precisam saber disso não, tá, pessoal? Isso é mais para quando cai abuso de autoridade e quando cai também ali princípio da consunção. Então, no seu edital, tá princípio da consunção, tá lei de abuso de autoridade e lei de tortura, aí você vai precisar saber disso aqui, tá bom? Uma decorebazinha, tá? O que você precisa saber é isso que eu acabei de falar, tá? Recapitulando, saber aqui da questão da violência ou grave ameaça que gera sofrimento físico ou mental, saber dessas 4 finalidades, tá? Saber da tortura pela tortura que não precisa dessas finalidades, beleza, pessoal? É só o policial penal que faz um ato ilegal ou medida no resultado de ilegalidade. Beleza. Aí aqui a gente faz a diferença do que uma tortura castigo para maus tratos. Lembra da palavra intenso, só aqui, tá? Depois vem a criminosa, discriminatória, apenas racial e religiosa e a prova, né? Depois eu te falo quando que essas torturas de 2 a 8 anos, elas viram 4 a 10.
Beleza? Aqui, ó. E lesão leve? Se o cara faz uma lesão leve, absorvido pela tortura. É o princípio da consunção, né? O mais leve é absorvido pelo mais grave. Não precisa saber disso. Lesão grave, gravíssima e morte. E a morte tem até alteração aqui da pena. Essas são as 3 qualificadoras. Não precisa saber a diferença de grave para gravíssima, tá bom? Não precisa saber o racha-cuca. Precisa saber as características da tortura imprópria. Detenção, no dever de apurar ou evitar, tá bom? Não equiparado a hediondo, tá bom? O omisso, ele não fez a tortura, né? Tem que saber os casos de majorante, aumento da majorante de quanto que é, em quais casos, agente público, que, aqui, beleza? Regime inicial, de acordo com o STJ ou de acordo com a leitura fria da lei, tem que saber cargista da territorialidade, tem que saber a progressão da pena para tortura, questão de condicional. Isso aqui vai alumiar vocês depois que vocês ouvirem os áudios e assistirem as videoaulas de LEP, para quem vai fazer policial penal, tá bom? Servidor público tem que saber isso aqui, tá? Então isso aí não tem como fugir. Vocês vão pegar para fazer exercício agora e vocês vão ver que tudo que eu falei tá lá. É muita coisa, mas é tudo. Tudo. Nível médio, nível superior, qualquer prova que você fizer. Você não erra, e são 2 pontos, né? Legislação. Então você não erra mais tortura. Beleza? É claro que você vai chegar agora e vai errar o exercício. Não tem como você memorizar isso tudo, absorver todo esse conhecimento aqui. É gradual. Beleza, pessoal? Então, bons estudos para vocês. Amanhã a gente está de novo aí, não sei qual é a matéria, mas independente dela, a gente vai destruir. E terça-feira a gente já tem aula